Portanto, eu não considero que o dia 11 de novembro é um dia realmente que tem a ver com a independência. Não, não tem a ver com a independência. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o nosso tema. Não, sem sombra de dúvida, isso aqui é um pontapé de saída para uma prova. Exatamente, exatamente. Era mesmo só para dar um cheirinho. No ar, o programa Microfone Solto, e hoje escolhemos o tema Maçonaria e a Nova Ordem Mundial. Obviamente que vamos tocar também um pouco sobre a África, sobre Angola, principalmente. E prontamente o Isidro Fortunato aceitou o nosso convite para sabermos um bocadinho mais sobre a maçonaria. Fala-se muito nesse tema, fala-se muito sobre a nova ordem mundial e nós queríamos entender o que é isso, não é? E começando pela definição, Isidro. É assim, a nova ordem mundial faz parte de um sistema criado pelo Ocidente. O Ocidente entende que o mundo deve ser governado por dois eixos, o caos e a ordem. E a nova ordem, esse nome é sugestivo porque ele vem para impor uma nova ordem a nível mundial. Ok? Portanto, o próprio Ocidente entende que na sua equação ele precisa de utilizar sempre o caos para poder impor uma nova ordem. Ok? E a ordem naturalmente é repressiva, porque a ordem resulta de uma imposição. Ok? E essa imposição muitas vezes é condicionada por vários fatores externos que são chamados de uma agenda. A agenda é um conjunto de acontecimentos cronometrados dentro de um determinado espaço e tempo para se atingir um objetivo. Isso é chamado de agenda. É o conjunto de acontecimentos que parecem estar desconectados, mas todos eles, no fundo, criam um ecossistema baseado no caos que lhes permite se conectarem até se atingir um objetivo específico. Esse objetivo específico é a ordem que se busca. Porque por via da naturalização do caos, ok? Automaticamente os governos conseguem impor uma ordem para dirimir ou para fraturar o próprio caos. Mas, normalmente, nessa estrutura de caos e ordem, o caos é um produto artificial criado com fins de se criar uma agenda que dê a legitimidade à ordem, à imposição de um padrão, de uma ordem mundial. Se nós olharmos bem, o mundo sempre se regeu pelo caos para atingir a ordem, inclusive a moeda dos Estados Unidos da América por trás tem uma pirâmide e depois está escrito lá Novo World Secularum, nova ordem mundial, nova ordem secular. Então, tem também uma faixa que está escrito em latim Ordo ab chaos, significa ordem depois do caos. Esse é o paradigma central de mobilidade, ok? Do mundo ocidental. O mundo ocidental se movimenta por via de dois padrões, ordem e caos. Eles precisam do caos para impor uma ordem e para imporem um sistema, porque o sistema surge da ordem. Ok? Mas, na verdade, nós precisamos aqui de definir o que é um sistema, o que é um ecossistema, o que é um metassistema. Ok? Exatamente. O sistema é uma estrutura que é legitimada por via do caos e que surge como uma ordem. Ok? Isso é o sistema. Normalmente, se você quer compreender como é que funciona um ecossistema e um metassistema, os ecossistemas, eles têm algo. Eles utilizam o caos, utilizam a ordem como um espaço de transição para atingirem o equilíbrio. Ok? Quer dizer que a meta das civilizações ocidentais é que elas só transitam do caos para a ordem. Elas não fazem transição para o equilíbrio. Porque o equilíbrio normalmente é um sistema perfeito, é um sistema no qual a ordem e o caos não são vistas como ameaças, mas como formas de darem dinâmica a toda uma estrutura. Então significa que a ordem sempre faz a transição para o equilíbrio. E o equilíbrio é o ponto em que todas as forças estão conectadas dentro de um determinado ciclo, ok? E se contemplam e se complementam umas às outras, produzindo aquilo que nós chamamos de sustentabilidade.
Conservação. A ordem, o caos, a ordem não produz sustentabilidade, porque a ordem é naturalmente repressiva. A ordem é como se fosse uma contramedida que é usada para estancar uma situação, nesse caso o caos. Então, quando você estanca o caos, você precisa de reprimir. Por isso é que a ordem é naturalmente repressiva. Por isso é que o poder da ordem está centralizado no governo. Porque o governo, ele reprime, cria leis, cria decretos, e muitas dessas leis e decretos acabam por naturalmente reprimir os direitos do indivíduo normal. O indivíduo tem que se adaptar a uma determinada conjuntura para ele poder fazer parte daquela sociedade que oscila entre o caos e a ordem. Isidro, o que nós queremos entender mesmo nessa parte inicial da nossa conversa, quando nós falamos de maçonaria e quando falamos da nova ordem mundial, estamos a falar da mesma coisa? É assim, a maçonaria é um grupo organizado com uma agenda mundialista, ok? A nova ordem mundial é uma agenda política, econômica e cultural. São coisas diferentes. A nova ordem mundial ou a ordem mundial é um projeto dos grupos ligados à maçonaria, que são as sociedades secretas, as sociedades ocultas, que operam por detrás dos bastidores dos grandes governos. Ok. Mas onde é que nós podemos localizar? Onde é que são criadas essas associações, esses grupos secretos? São formados por quem, por exemplo? Você precisa de fazer aqui um estudo muito aprofundado. E esse estudo nos diz assim, eu vou te levar até ao cientista senegalês, Cheikh Anta Diop, que Cheikh Anta Diop nos traz uma apreciação muito profunda e essa apreciação também foi estudada por vários acadêmicos ao redor do mundo. E ele nos traz a perspectiva de que o mundo está, da teoria, aliás, ele nos traz a perspectiva da teoria setentrional e da teoria meridional. Cheikh Anta Diop acredita que o mundo está dividido em polos opostos e que de um lado nós temos aquilo que muitos outros estudiosos afro-americanos chamaram de teoria da especiação. Cheikh Anta Diop chama o berço setentrional ou a teoria dos berços opostos, o berço setentrional e o berço meridional. Para Cheikh Anta Diop, ele compreende as questões ligadas ao determinismo geográfico como elementos vitais na construção da psicologia humana e na construção cultural. Ou seja, o determinismo geográfico representa a força ativa dentro de um determinado território, capaz de mudar as concepções e a própria vida em si dentro de um determinado território. Ele é um condicionante, ele é um motor gerador de potencializador cultural. Significa que as culturas, a forma de pensar e a forma de ver o mundo dos povos que se encontram no norte do mundo, ok? No norte do mundo é diferente da visão do mundo dos povos que se encontram a sul do mundo. No norte do mundo, o norte é gerido por um clima determinado geograficamente como sendo invernal. Okay? O clima invernal é um clima caracterizado pela sobrevivência. Os indivíduos dentro de um espaço dominado pelas condições invernais é a sobrevivência e a natureza dentro desses espaços é geralmente agressiva. Okay? Significa que os indivíduos que surgem dentro dos espaços condicionados geograficamente pelas questões invernais também desenvolvem uma psicologia agressiva. Ok? E tudo o que eles criam gira em torno da experiência coletiva que eles têm num determinado espaço com todas as suas condicionantes. E aí, quando a gente começa a entrar nesse espaço, a gente consegue ver assim, por exemplo, o comportamento dos caucasianos, que são chamados povos brancos, é um comportamento culturalmente assente nas necessidades de sobrevivência grupal. Aquilo que nós chamamos de toda civilização faz um culto generalizado, um culto. E quando a gente está a falar de culto, estamos a falar também de cultura. Quando a gente está a falar de cultura, nós estamos a dizer que o modo de vida das pessoas dentro de um determinado ambiente gera energias que alimentam entidades, ok? Uma missa, uma reunião dentro de uma igreja
vamos chamar de culto. Isso é um culto, mas a tendência abrangente da palavra culto, ela se enraiza no modo de vida das pessoas. Tudo aquilo que a gente faz se gera energia e gera um resultado nas dimensões invisíveis da própria realidade. Normalmente, a nossa forma de viver cronometrada de acordo às necessidades da sociedade que a gente está, elas geram energia. E o povo que esteve determinado geograficamente e tomou consciência do grupo nos espaços invernais, a norma de viver e observar o mundo obedece os impulsos do chakra raiz. A sociedade europeia, as sociedades europeias, elas fazem um culto ao chakra raiz. E quando nós queremos entender sobre chakras, os chakras são pontos energéticos que existem dentro do corpo, que são determinantes e são também comunicadores com as inteligências energéticas que existem no mundo. O mundo é composto de inteligências energéticas. A forma que o mundo funciona, essas inteligências energéticas, elas desempenham um papel extremamente importante. Os chakras são 7 chakras, mas dependendo do lugar em que você se encontra, o chakra pode ascender ou o chakra pode se manter preso na sua raiz, que é o chamado chakra raiz. O chakra raiz é dominado pela cor vermelha. Ele é o chakra mais básico, porque ele é o chakra da sobrevivência, é o chakra sexual, é o chakra da violência e é o chakra límbico, o chakra raiz. E normalmente os povos europeus que o seu processo de evolução e a sua tomada de consciência grupal foi num espaço determinado geograficamente pelas condições invernais, significa que eles tiveram uma experiência coletiva traumatizante. Traumatizante por quê? Porque eles não passaram a enxergar a natureza como um aliado. Para esses povos, a natureza era um inimigo, ok? E essa questão de olhar a natureza como inimigo, ela vai ser um diferencial ativo na questão de como eles compreendem o mundo como grupo. O homem branco, ou o homem ocidental, ou o homem europeu, ou o homem caucasiano, ele não vê o mundo, ele não vê a natureza como um espaço de colaboração, mas ele vê a natureza como um espaço a ser conquistado e a ser dominado e a ser subjugado. Esse é o grande problema. E depois tem o trauma da escassez. Os lugares invernais, você não pratica agricultura no inverno. Os lugares dominados pelo inverno sofrem daquilo que é a escassez. E a escassez gera um trauma que é chamado trauma refratário, porque é um trauma coletivo. A escassez, a fome, os problemas da fome, o problema da sobrevivência. Quando um povo vive à margem da sobrevivência e à margem da fome, se torna um povo extremamente violento. Porque ele precisa de sobreviver a todo custo. Então, a luta por sobrevivência nos espaços invernais foi uma característica naturalizada dentro das sociedades caucasianas. Então, o que é que significa essa informação que eu estou a passar aqui, alguém? Significa que, propriamente, o único povo na face da Terra que conseguiu transformar a fome numa arma de campanha militar é o povo europeu. Porque eles entenderam perfeitamente a ciência de que a fome corrompe, a fome mata e a fome deixa o homem num espaço vibracional muito denso. Só pensa em sobrevivência. E a sobrevivência não permite que as sociedades se desenvolvam. Estás a entender? Mas vamos chegar mesmo nos pontos que a gente precisa de chegar para a gente compreender. Um povo que é traumatizado por esses fatores que eu estou aqui a apontar, um povo que é traumatizado nessas circunstâncias, toda a sua visão do mundo é comprometida e toda a sua psicologia de grupo também é comprometida. Como é que essas pessoas pensam, por exemplo? Você precisa de fazer aqui um estudo rapidamente, por exemplo. Tudo que eles criarem vai estar associado ao trauma que uma vez tiveram. Por exemplo, o capitalismo é uma
é um reflexo do trauma coletivo, da necessidade de centralizar poder, ok? O racismo faz parte da forma com que eles encaram outros grupos dentro de uma perspectiva de superioridade. O racismo. O consumismo é um reflexo da ausência e da escassez também. Então, essas sociedades da escassez são sociedades que nunca conseguiram criar o equilíbrio. Elas controlam e subjugam os povos por via da ordem. Eles criam caos para poderem implementar uma ordem. É o caso da Angola, por exemplo, não é? Que vive totalmente de escassez e a mente e o próprio povo vive de certa forma desequilibrada, não consegue pensar. Sim, porque a escassez nos leva a agir de forma primitiva. E essa forma primitiva não permite que nós pensemos. E quanto menos a gente pensar, menos a gente consegue identificar os reais problemas dentro da nossa sociedade. Quando nós falamos de maçonaria... A fome, muitas vezes, ela não é natural. Ela é um programa político muito bem estruturado que tem como meta controlar a vontade do povo. No caso da Angola, a fome é uma prática propositada para controlar. É um programa político que visa controlar a vontade do povo, porque as pessoas quando comem, as pessoas quando conseguem alimentar-se devidamente, conseguem ter as suas refeições em dia, as pessoas naturalmente pensam em outras coisas. O desenvolvimento vem daí. Vem da capacidade de você ter as suas necessidades básicas supridas e você agora começa a preocupar-se com o ambiente à tua volta, com o desenvolvimento do ambiente à tua volta. Exato. As pessoas que estão presas na fome não desenvolvem, porque a luta pela sobrevivência te diz que você deve submeter-se a quem te providencia a comida, você submete-se à razão, você submete-se à humilhação, você submete-se, inclusive, à falta de moralidade. Se nós vemos hoje os problemas que a sociedade angolana enfrenta, como a prostituição, a delinquência, todos esses fatores degradantes que, de certa forma, atuam como elementos de degeneração social, esses elementos todos vêm da péssima distribuição de riqueza. Quando você concentra a riqueza na mão de um determinado grupo, os outros grupos se subalternizam, os outros grupos se humilham, os outros grupos desenvolvem determinadas patologias resultantes dessa espécie traumática de socialização. Então, o que significa que a própria prostituição em Angola não é um fenômeno natural. A delinquência não é um fenômeno natural. Todos esses elementos, eles apontam que há um desequilíbrio nas relações sociais e nas relações de poder. Quando há desequilíbrio nas relações sociais e nas relações de poder, normalmente surgem surgem todos esses reflexos dessa desordem social. Ok? Portanto, os elementos que alimentam a prostituição, todos eles têm origem política. Os elementos que alimentam a delinquência, todos eles têm origem política, e da origem política passam a ter outra origem, que é a origem social, e a origem social é reflexo das políticas, acima de tudo, que não conseguem organizar a sociedade de acordo a criar-se um sistema de distribuição coerente que possa realizar a todos. Okay. Não conseguem organizar a sociedade ou não querem organizar a sociedade, por exemplo? Por isso é que nós falamos dos condicionamentos. Os pactos secretos em Angola foram pactos muito pesados. Os pactos que o MPLA fez com determinadas ordens de Portugal foram pactos muito pesados. E esses pactos aqui não são normais. Não é que eles não consigam, são os compromissos que essa gente tem com determinadas estruturas de poder. Porque muitos de nós, quando tu estás preso na fome, etc., você olha a realidade numa perspectiva muito materialista. Nós não conseguimos até hoje ir mais a fundo e compreender que
A realidade física que nós vivemos é um reflexo da realidade espiritual, ou seja, o mundo espiritual determina mais de 80% das nossas ações. Tudo o que acontece no plano físico já aconteceu no plano espiritual, mas nós temos uma estrutura da dimensão da religião que foi feita para nos prender no plano físico.